Obrigado. Escolher entre lavar roupas ou cozinhar. Chilenos contam os efeitos da água privatizada. Você tem o antes, durante e tem o pós, tá certo? No Brasil, antes de entregar a água para os de fora, é crise. É falta d'água porque não chove, né? Tá sem chover já há vários dias. Nossa, como não tem chovido. Tem sido uma seca tão grande aqui em São Paulo, mas tem ficado muito tempo com seca. A gente já não está mais aguentando. Não tem mais nem saliva na boca para poder o Rubens passar a língua de vez em quando assim e não deixar a baba cair. É, por causa da seca, tá muita seca aqui, cara. Você tem que ver, as plantas estão tudo morrendo porque não tem chuva. Então a seca aqui é grande. Por isso tem que privatizar a água, né, Felipe? É, Felipe Ben Israel, é isso que eles estão falando. Vão ter que entregar a água porque o povo não tem como administrar a água. Ela não pode ser um bem público comum. A água tem que ser, a partir de agora, um commodity, né? Uma mercadoria, chama commodity na Bolsa de Valores. Então a água, por ser agora um commodity, o que vai acontecer? Ela vai partir para a iniciativa privada. Não vai ser mais da gente, do ser humano. Não é mais algo que o pai deu para o ser humano, para as plantas, para a natureza. Para nós que somos natureza também, não. A água agora é de empresas. As empresas vão administrar a água. Estão preparando esse cenário. Aí quando as empresas passam a administrar a água, acontece isso aqui, ó. Olha aí no Chile o que aconteceu, tá vendo? Você lembra da Copa do Mundo? Eu mostrei aqui uma matéria dos países que a Copa do Mundo havia passado. E disse, olha, a Copa do Mundo é assim, ela vem, suga tudo enquanto é dinheiro do município e deixa uma dívida do país gigante. Aí mostramos países endividados e a crise que estava lá. Falta de grana, corrupção exagerada, violência triplicada. E eu falei antes da Copa do Mundo e da Olimpíada, vai ser o Brasil, vai ser o Rio de Janeiro depois disso. Lembra? E é isso aí. Então agora é a mesma coisa. Sabe o que é esse rio vazio aqui? Esse rio seco, só com areia? O Davi José Pereira tá vendo aqui, ele sabe disso, ó. Esse rio seco é o retrato do Brasil amanhã, depois que entregar a água para os de fora. Vai ficar assim igual lá, gente. Não muda. Por quê? Porque eles têm maior sede na nossa água. A Nestlé, a Coca-Cola e companhia. Tá certo? Ah, Rubens, pode até ser que não seja a Nestlé. Só não vai ser a Nestlé e a Coca-Cola se acontecer uma coisa. Só se muita gente se despertar, o que eu acho muito difícil, e começar a acusar a Nestlé e Coca-Cola. Aí eles vão, eles mesmos, criar outra empresa para ser a dona d'água. Aí a própria Nestlé e Coca-Cola cria empresas para ser dona d'água, que eles mesmos são donos das empresas. Só se for um caso desse. Mas se o povo não acordar em grande escala, o que eu digo que não vai acontecer, vai ser Nestlé e Coca-Cola mesmo na cara dura. E o povo ainda vai agradecer ainda. Fica olhando, cheio de carnaval, cheio de festa, de futebol, de campeonato, de título. Ainda vai agradecer ainda por pagar água cara e rara. Rara por causa disso. Agora é rara para o povo aqui, ó. Não tem mais água. Agora ela tem dono. Não precisa passar mais aqui. Como a civilização se formou? Na beira dos rios. Se você for ler a história de Israel na Bíblia, em Gênesis, vai ver que havia as Campinas do Jordão. Um local onde passava o Rio Jordão e lá havia Sodoma e Gomorra. E as duas cidades penitentes lá de Sodoma e Gomorra. Né, Renan? Que eram muito ricas, porque tinha o quê? Porque tinha água em abundância. Então o Renan Brunelli é um cara que estuda, sabe disso, e mexe com o chão, mexe com o solo. Ele sabe disso. Todas as cidades, elas se fizeram nas margens dos rios. Você vê Guaratinguetá, né, Adriano? Onde tem a Aparecida, por exemplo, Aparecida do Norte, Guaratinguetá, e todas as freguesias ali da região do Vale do Rio Paraíba, foram criados e surgiram por conta do Rio Paraíba, em São Paulo, Rio de Janeiro. Vai a Resende, vai tudo ali. Então o que acontece? Sempre a sociedade, ela se estabeleceu perto dos rios. Mas hoje a história da humanidade é outra. Estão levando a água. E aí fica assim, ó. O que era um rio, vira só uma rua de areia. E a população sofre. A família Valência tem que pensar muito bem em que gasta a sua água. Perto do antigo leito do rio Lígua, lembrando o passado, diziam: muitos animais morreram. Fomos obrigados a vender os animais. Foi uma pura miséria. A família de agricultores perdeu seus 10 cavalos por falta d'água. A gente teve que parar de lavar roupa para poder cozinhar. O problema da água presente em grande parte do território do Chile
é muito visível na região de Petorca, no interior de Valparaíso. Nesta área, cultiva-se 4% dos abacates do país. Junto às terras secas dos pequenos agricultores, encontram-se grandes superfícies verdes. E aí segue a matéria, é muito triste, inclusive, a matéria, porque mostra que, a pessoa bebendo agora qual água? A água do carro-pipa, muito mais cara ainda. Mas não tinha no Rio? Tinha, mas agora tem dono. O dono faz o que quer. Você acha que os donos da água, eles vão deixar a água rolando solta para nós? Veja documentários da água na África. Inclusive eu tenho aqui dublados em português. Aqui no canal Verdade Oculta, vídeos antigos na África. Mostrando lá hoje, como eles, ô Josenildo, como eles fizeram. Eles pegaram a água, dominaram a água lá, Nestlé e Coca-Cola, e acabaram com todos os mananciais d'água. É por isso que no Brasil, você vai ver no xadrez Illuminati, eu já expliquei sobre isso. Tem um DVD antigo que tem na capa dele um xadrez gigante, lembra? O jogo de xadrez, explicando como é o jogo de xadrez. Aqui no Brasil, por exemplo, neste jogo do xadrez, já estão movendo as peças. Quem move as peças? Os empregados das empresas, que são os deputados e senadores que atuam no Congresso. Quais peças os empregados das empresas, que são senadores e deputados, estão movendo aqui no Brasil? Primeiro, estão proibindo acesso à água, rio, acesso público a muitos e muitos locais já no Brasil estão sendo proibidos. É o primeiro passo. Qual outro? Vão colocar hidrômetro pré-pago, mas isso é só, é agora já, mas é só por enquanto. Depois a água vai ser assim, ó, se for, tá certo? Ou então no mercado, vai ter que ir lá comprar água na garrafa toda vez. Agora, o que eles estão fazendo também? A lei é clara. Qualquer pessoa que tiver uma fonte no seu terreno tem que registrar a fonte. Acredita nisso? Tem que fazer registro da fonte, como se fosse registro de uma criança, como se fosse registro de um imóvel na prefeitura. Tem que fazer registro da fonte da água. Todo local, na roça, as pessoas que não fizerem registro, ou seja, registrar a fonte, que ela existe, que está ali no local tal, no quadrante tal, as coordenadas geográficas tal, qualquer pessoa que não fizer, ou seja, que não informar ao governo, não registrar a fonte, está passivo de perder, inclusive, o terreno, a propriedade. Então você vê como eles vão forçando a barra. Agora, essa peça de xadrez está sendo movida pelo Congresso em favor de quem? Em favor das empresas, quando eles entregarem a água. É como, por exemplo, eles fazem reforma de aeroportos, portos, para depois privatizar. Constroem rodovias para depois colocar pedágio, para dar de graça a rodovia feita com dinheiro público. Eles reformam o que eles vão entregar, gasta muito dinheiro público. Aumenta tarifas, como agora do Correio, para quando as empresas pegarem o Correio, já pegar com tarifa alta e não ter que aumentar eles, mas o governo já aumentou para eles. Igual agora aumentou o Correio de 54%, o índice de aumento do Correio desse ano, todo ano aumenta. Já aumenta muito mais do que eles dizem que é inflação, mas esse ano foi um absurdo, né? Aumentaram no começo do ano, sempre aumentam no final. Dessa vez aumentaram em 2017, no final do ano, agosto, outubro, e depois aumentaram de novo agora, em março ou fevereiro, né? Então, quer dizer, na verdade, o que eles fazem é isso que você vê, é futebol, é campeonato, é campeão, é palhaçada, e o povo todo torcendo, e o povo todo gritando, e o povo todo brigando uns com os outros, né? E eles lá no Congresso trabalhando dia após dia, intensamente, para entregar a água para os de fora. Aí, ó, isso aqui, ó, que acontece aqui no Chile, eu pergunto, tem a ver com a Agenda 2030? Claro, é que a Agenda 2030 não é o que eles dizem. Se é o que eles dizem, eles melhorariam o acesso das pessoas à água e não proibir, e não a proibição. As pessoas têm que beber água agora, ó, cara, comprada no carro-pipa, porque o rio já não passa mais lá. Não tem mais como pegar água do rio. Tá certo? Olha lá. Quando é suficiente, os vizinhos têm que contratar eles mesmos caminhão com água, o que custa caro. 1.000 litros de água são vendidos por $14. A maioria da população ganha menos de $23 por dia. Olha só, cara. Menos de $23 por dia, custa $14. Tá vendo? A dificuldade é cara. A dificuldade financeira para comprar água é ainda pior, porque com a seca, parte da população perdeu sua principal fonte de renda, a agricultura e pecuária. Secaram o rio? Secaram. O povo tinha agricultura e pecuária por conta do rio. Não tem mais o rio.
Agora tem que comprar água e não tem dinheiro. Tinha dinheiro por conta do rio, não precisava comprar água. Não tem mais o rio, não tem mais dinheiro, não tem mais atividade econômica. Agora tem que comprar água, então vai morrer de sede. Olha isso aí está acontecendo no Chile, gente. Ah, mas o Brasil, aqui é a terra de muito mais alienado do que qualquer outro lugar da terra, cara. Onde tem mais alienado? Onde tem mais gado? Se não no Brasil. Aqui leva tudo de bandeja. E o povo ainda manda levar ainda. É só fazer uma regra de 3 que o povo fica clamando para entregar tudo. O correio, de propósito, sucateia tudo. Deixa de entregar encomenda. É muito fácil, né, enganar o brasileiro, né? É muito fácil, cara, enganar o gado brasileiro. É só o correio deixar de entregar as mercadorias que o povo logo clama pela privatização. Então, o povo responde rápido ao que o governo quer, ao que o sistema quer, e assim vai a coisa acontecendo. Os 50 litros diários de água que são entregues pelas autoridades não são suficientes para Verônica Vilache, moradora de São José. A água não é bastante para beber, para tomar banho, para lavar louça. Segundo a Universidade Federal de São Paulo, a cota de água que um chileno tem direito é equivalente ao gasto de um banho de chuveiro de 5 minutos. Imagina, cara, a cota d'água diária é um banho de chuveiro de 5 minutos. Lá no Chile está assim. E agora? O pessoal vai morrer de sede, ó. A própria mídia deles dá matéria, cara. Tá nem aí, ó. Olha lá o rio, tudo seco. Por que tá seco? Olha lá, olha a palavra, ó. Água privatizada. A água agora tem um dono, não é mais o povo. Quando é do povo, ela corre solta pelo rio. Mas agora não corre mais, porque o dono da empresa prefere não deixar a água correr mais. Prefere agora estancar a água lá em cima e desviar para ele vender lá nos caminhões. Ficar lá enchendo os caminhões e vendendo para o povo. Entendeu como é que é? Já viu o desenho animado? Bota uma torneirinha lá em cima. Agora quer água? Tá aqui, ó. Compra aqui no carro-pipa, ó. Mas cadê a água que descia? Não, aquela não desce mais, aquela é minha. Aquela não é mais de vocês perderam. Enquanto vinham a Copa do Mundo, vinham o Flamengo, vinham o Atlético. Enquanto vocês viam Pão e Circo aí, vocês perderam.